E aí, pessoal, continuando na nossa série aqui no canal, hoje a gente vai continuar falando de finais de torre. A gente vai ver mais algumas posições extremamente importantes, tá? Então, vamos relembrar os métodos que a gente viu na aula passada. Então, a gente viu a ponte de Lucena, que é um método muito típico para ganhar esse tipo de posição, e um método defensivo chamado defesa de Philidor. E aqui a gente vai ver mais algumas ideias para os dois lados, tá? Então, aqui, como vocês, meus queridos telespectadores, jogariam essa posição aqui de brancas? Então, espero que vocês tenham pausado o vídeo para pensar um pouquinho. E aqui é uma coisa importante. O preto tem um peão de cavalo. E o peão de cavalo permite as brancas aqui montarem uma defesa passiva. Então, aqui torre H3 também empata. Vários lances empatam aqui, na verdade. Torre H3 com a ideia da defesa de Philidor. Mas com o peão de cavalo nem precisa esquentar a cabeça. O lance do RH1 aqui empata, né? E a gente só precisa simplesmente ficar esperando aqui. Então, H2, B2, torre 1, torre G2. A gente só precisa ficar esperando aqui na primeira fileira. Qual seria a diferença para um peão de bispo, por exemplo? Aqui, o peão de bispo, a gente tem que lembrar que é a defesa da torre G3, defesa de Philidor. Empata aqui tranquilamente, né? Mas caso o branco não saiba a defesa de Philidor, joga o lance torre G1 aqui, achando que vai empatar, a diferença é o seguinte, que com o peão de C, aqui o branco tem a oportunidade de jogar rei B3, né? Torre G3, né? Então vamos supor que a gente jogue rei B3 aqui mesmo primeiro. E a gente fica esperando aqui, torre H2, torre G1. Aqui, depois do lance C3, o preto consegue expulsar o rei das brancas do canto do tabuleiro, né? Então, por exemplo, depois de torre F1, torre B2, cheque, rei A1, torre A2, rei B1, C2, cheque, rei C1, e aí, torre A1. E aí aqui o preto acabou perdendo, o branco acabou perdendo a partida. Coisa que aqui não acontece, né? Porque como o peão está em B, ele pode até tentar, igual a gente viu, com torre B2, rei A1, torre A2, rei B1, mas o peão não está aqui, né? O peão ainda tá lá em B4, então não tem como as pretas conseguirem progredir aqui nessa posição. Tá? Então essa é uma diferença importante. A gente consegue fazer a defesa passiva apenas com peões de cavalo. E aqui vamos para essa posição aqui. Então a gente vai ver aqui um método alternativo para a defesa de Philidor. Por que a gente precisa ver esse método, né? É importante conhecer esse método para utilizar em casos quando a defesa de Philidor não é possível, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente joga no torre A6, a gente fica perdido já, porque depois de E6 era para nossa torre já estar lá em A1 para a gente ficar dando cheques, né? E aí, com a defesa de Philidor em mãos. Só que aqui não tem como. Não tem como mais, e aqui não tem como evitar a torre H8. Na verdade, vai seguir rei D8, torre H8 cheque, rei C7, rei F7 e vai acabar transpondo para quê? Para a ponte de Lucena. Olha como as coisas estão interligadas, né? E aqui o branco consegue fazer aquela manobra que a gente viu numa das primeiras aulas na aula anterior de finais de torre, né? Então aqui, vamos supor que a gente não saiba que torre A6 empata aqui, tá? Torre A6 empata, para lembrar, o final de Philidor, defesa de Philidor. Então aqui, torre F1 também empata. E aqui, depois de rei E6, o branco está ameaçando torre H8 cheque. E aqui, nesses finais, o tabuleiro é dividido em duas partes. O lado longo, porque tem mais colunas, e o lado curto, porque tem menos colunas. E é vital isso aqui para o preto sobreviver. O rei precisa ir para o lado curto. E a torre vai trabalhar no lado longo do tabuleiro, tá? Por que isso? Vamos lá. O rei vai para F8, cheque, rei G7 e torre E8 agora. A ideia do torre E8 é qual? Defender o peão de E5 e preparar o lance rei D7, né? Para finalmente poder avançar o peão. Vários lances empatam aqui também, mas vamos pelo mais instrutivo, que é o lance torre A1. Então aqui depois de torre A1, o que o preto está ameaçando? Ele está ameaçando a começar a dar os cheques laterais. Por isso a torre precisa ficar no lado longo do tabuleiro, tá? Então, torre A1. E aí o branco tentou com torre D8 para cobrir os cheques. Se ele jogasse rei D7 usando a ideia para preparar o lance E6, cheque,
rei C6, cheque, rei B7. E agora depois de rei B7, tanto torre A1 aqui empatam, e rei F7 aqui também empata, aproximando do peão e contra-atacando na torre, né? Mas seguiu torre D8, só que agora depois que a torre saiu de D8, não tá tendo mais ameaça de... a torre não defende mais o peão de E5, né? Então a gente pode simplesmente voltar para E1 e ficar de olho no peão por trás. Torre D7 cheque, rei F8, torre D8 cheque, rei G7, e agora preparou com torre A8. Só que torre A8 não ameaça nada, então a gente pode continuar esperando aqui com torre E2. Caso o branco jogue torre D5 para tentar preparar rei E7 defendendo o peão, a gente volta para perto da casa de promoção, com rei F8. Se rei D7, rei F7, evitando o avanço E6, rei D6, torre E2, e quando a torre sai a gente dá cheque. E a posição está empatada. Mas o branco tentou com torre A8, torre E2, torre A1, rei F8, agora que ele tirou a torre, a gente volta para perto da casa de promoção. Torre B1, torre E3, rei D6, torre D3 cheque, rei E6, torre E3, torre B8, rei G7. O branco está tentando o que a gente chama de enrolar, né? Então, tentar vencer pelo cansaço mesmo. Torre B5, mas aqui a posição é bem tranquila de empatar, né? Torre D3 e depois de torre D5. E aí transpõe para esse final empatado. Então a gente viu o porquê do lado fraco precisa levar o rei para o lado curto, né? Porque a torre precisa das fileiras abertas aqui do outro lado para conseguir dar os cheques laterais. Agora vamos supor que depois de rei E6 o preto joga o lance rei D8, indo para o lado errado do tabuleiro. E aqui o preto está perdido, porque depois de torre H8, rei C7, rei E7, torre A1 não tem... O rei atrapalha, né, os cheques laterais aqui. E6. E aqui não tem o que fazer. Se o preto tenta jogar com torre G1, por exemplo, para tentar dar os cheques do outro lado, é muita pouca coluna para a torre trabalhar, né? E aqui acaba transpondo para a ponte de Lucena mesmo. Então depois de, por exemplo, torre E7, H6 cheque, e o preto pode abandonar. Então, coisas a se lembrar. Defesa passiva contra peão de cavalo. A Philidor, se possível. Se não for possível, a gente joga torre F1, rei para o lado curto, torre para o lado longo. E também lembrar dos cheques laterais aqui pelo lado, né? Porque cheques laterais são pelo lado. Bom, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.